Olá, estamos abrindo aqui mais um Ponto de Vista, sempre com você, neste horário da 1h30 da tarde, horário do almoço, tradição do debate político, discussão dos temas importantes da pauta aqui da cidade e da região metropolitana e, claro, dos assuntos de interesse nacional também. De segunda a sexta, você confere ainda a nossa reprise, sempre aqui na Santa Cecília TV, a partir das 20 horas, 8 da noite. Novidades no fronte do Congresso Nacional, né? Os debates importantes para os rumos do país, a região metropolitana, enfim, um debate interessante nesta sexta-feira. Recebendo aqui à minha esquerda com muito prazer o deputado federal João Paulo Tavares Papa, ex-prefeito, né? Deputado hoje do PSDB. Tudo bem, Papa? Prazer revê-lo. Tudo bem, Edgar? Boa tarde a todos, boa tarde aos telespectadores. É uma alegria participar do seu programa. Queria cumprimentar a Cristiane, o Marco e todos que estão em casa nos ouvindo, nos assistindo, na verdade, nesse momento. Muito bem. Cristiane Lourenço, jornalista, companheira Cristiane Lourenço, chefe de reportagem de A Tribuna, está com a gente em mais esta edição. Tudo bem, né, Cris? Tudo bem, Edgar. Um prazer estar aqui. É um prazer estar com o Papa. Acho que a gente tem bastante coisa para conversar. Muito bem. Já já o professor Adalto Corrêa também conosco, né? Meio preso aí, complicado no trânsito aqui da cidade neste horário, mas já estará também aqui com a gente para discutir as questões econômicas, né, do país, da região, enfim, e expectativas, né, que lá não são, me parece, muito boas. O Papa vai poder falar alguma coisa a respeito disso também, para o ano de fechamento de 17 e o início de 18, né? Sei lá. E o Marco Santana sempre atento aí às redes sociais, às nossas transmissões aqui do Ponto de Vista e a sua participação com a gente também. Tudo bem por aí, Santana? Tudo bem, agradecer a participação da Cristiane. Estávamos com saudades, Cristiane. E agradecer também ao deputado Papa, que diferente de outros parlamentares de Brasília, que dizem representar a região, o deputado conseguiu um espaço na agenda para participar do programa e prestar contas do mandato à população. Quero cumprimentar você que nos acompanha ao vivo, convidá-la a participar do programa, mandar sua pergunta, crítica, sugestão, pelo Facebook, Ponto de Vista com Edgar Boturão, ou por e-mail, contato@pontodevista.tv.br. Você que nos acompanha na reprise, uma boa noite. Muito bem, para você que está aí na reprise, sempre o nosso boa noite. E lembrando, já é sexta-feira, né? Aquilo que a gente fala sempre, para hoje não funciona muito, né? O programa termina às 2h30, até você começar a acompanhar a nossa reprise, acho que nada de muito importante acontece aí, né? Na política paulista ou brasileira de forma geral, né? Bom, eu ia começar falando sobre essa questão desse rombo fiscal aí, que parece que é interminável no país, né? Vai aumentar o teto, enfim, para que... Outro dia eu li numa coluna do UOL que o presidente Temer está na ciclovia, né? Não está pedalando ainda, como a presidente Dilma. Se é que já não pedalou também, a gente não sabe, né? Os deputados não estão sabendo também, sei lá o que vai acontecer, né? Mas, deputado, as coisas não andam muito bem paradas, né? Cada dia é uma novidade diferente e essa coisa da reforma política, a gente está meio que em dúvida do que vai acontecer para o ano que vem. Passa alguma coisa, muda alguma coisa? Temos aí 29 dias, se não me engano. Essa reforma, como já muitos disseram, eu mesmo sempre defendi, é a principal reforma que o Congresso Nacional deveria e teria a obrigação de fazer nesse momento. Se todos reconhecem que nós vivemos uma crise política sem precedentes na história do Brasil, é muito óbvio, não é, Cristiane, que nesse momento o papel do Congresso, além de tratar de outras matérias, mas o papel principal deve ser tratar de uma reforma efetiva, estruturante, né, definitiva no sistema político brasileiro, que se deteriorou a não poder mais. Nós estamos há poucos meses de uma nova eleição, o ano que vem nós teremos eleições, e o sistema deteriorado da maneira como está. De certa forma também desmoralizado no conjunto, não individualmente, não estamos falando de pessoas, mas no conjunto. O processo desacreditado, né, o sistema desacreditado, portanto, é a mais importante das reformas. E, ao mesmo tempo, Edgar, na minha visão, a mais simples, né? Deveria ser a mais simples de todas. Por quê? Porque é uma reforma que não implica necessariamente em despesa. Ao contrário, poderia-se fazer nesse momento uma reforma política com grandes ganhos de economia, né? Economia efetiva no processo político, que é algo também que a população deseja nesse momento. Eu não acredito, sinceramente, pela experiência ali, pelo que acompanha no dia a dia, que este Congresso vá
avançar em matéria de reforma política. E por uma razão muito simples. A maioria dos deputados e também muitos partidos pensam sempre na reforma política que possa garantir vantagens, né, e, na verdade, possam garantir segurança na próxima eleição. Exatamente num momento em que não há segurança para nada, né? Muito ao contrário, porque a população não está satisfeita com a classe política. Então, dessa forma, é fácil concluir que não sairá reforma alguma, né? Pode ser até que na próxima semana o prazo está... O Edgar coloca, o prazo está se esgotando. Mas nós tivemos 3 anos para fazer. 3 anos, estou falando nesse mandato. Desde o primeiro dia se falava já na missão do atual Congresso, na atual legislatura, de se fazer uma reforma política. Já era uma demanda, antes mesmo de impeachment, antes de toda essa crise, já era uma demanda política. Se em 3 anos não fizermos absolutamente nada, por que acreditar que agora em 30 dias... Pode até, Edgar, pode ser até que nas coligações, na semana que vem, né? Mas mesmo isso, eu se tivesse que apostar com você uma pizza, né, apostaria que não vai sair absolutamente nada, e se sair, sairá tão frágil, tão fraco, a mudança tão sutil, que não vai surtir efetivamente efeito algum para a próxima eleição. Infelizmente, eu gostaria de estar dando assim, uma notícia, nem é uma notícia, não estou noticiando, mas aqui dando a minha impressão sobre o que virá de reforma política, gostaria de estar trazendo uma informação mais otimista, mais positiva, mas infelizmente não posso. Continuando em reforma política, Papa, caso houvesse já o distritão implantado, você seria o único deputado da Baixada Santista que teria seguido para Brasília nas últimas eleições, né? Seria, mas mesmo assim... Distritão? O distrital. O distritão. Não, é o famoso distritão, né? O voto distrital, majoritário. o voto majoritário, exatamente. Mas aí teria que ser um voto da Baixada Santista, né? Não, distritão... No estado você estaria ele é um 70? misto, né? Esse termo distritão, ele deriva do distrito, mas como é o distrito, o estado inteiro, é um voto majoritário. É o pior, eu acho, o pior dos caminhos, porque seriam eleitos aqueles mais votados. Independente de partido político. Tem uma certa sedução essa ideia para alguns eleitores. As pessoas não conhecem muito o coeficiente eleitoral, não sabem o quanto isso também é difícil. Que possa ser melhor que sejam eleitos mais votados. Eu teria uma eleição, claro, considerando a votação da última eleição, teria uma eleição muito mais confortável, não é? Fiquei em 38º entre os 70 do estado. Ocorre que esse é o pior dos modelos. É o pior dos modelos. Porque ele beneficia os candidatos que têm mais recursos, porque, veja, o candidato terá que fazer campanha no estado inteiro. No caso de São Paulo, são 645 municípios. Até como se fosse uma campanha para senador, né? Ou para governador. Uma campanha majoritária. Então, primeiro, encareceria as eleições. Ou então beneficiaria aquelas figuras mais conhecidas, inclusive os atuais deputados, né? Teriam grande vantagem. Por que parte considerável dos partidos hoje defende o distritão? Porque isso beneficiaria quem hoje ocupa cargo eletivo, primeira coisa. Segunda coisa, enfraquece terrivelmente os partidos. Cada deputado passa a ser dono do seu mandato. Ele não dependeu de partido, não dependeu de coeficiente, não dependeu de absolutamente nada. Ele passa a ser dono. Ao invés de discutir com o partido, vai ter que discutir um por um. Então, no caso, nós teríamos, a partir de uma eleição do distrito, né, nós teríamos lá 513 partidos. O presidente da República, que hoje acaba sendo muito pressionado, muito tensionado pelos 27 partidos que têm representação na Câmara Federal, passaria a ser pressionado por 513 indivíduos, né? Donos do seu próprio... Mas você acabou não completando, né? Você chegou a comentar, inclusive, que só registrar a presença aqui do Adalto. Já o professor Adalto Corrêa está conosco aqui, tá certo? Compromisso é dívida e o Adalto não nos deve jamais, né? Tudo bem, Adalto? Prazer revê-lo também. Perdão, desculpa aí pelo atraso, peguei uma obra aí no meio do caminho. Faz parte. Cris, completa então, isso, Papa, mas você estava falando que o quanto, nesse modelo, né, do distritão, o quanto seria caro para a gente ter uma campanha, né? Tem a questão do financiamento público também das campanhas e eu fico imaginando o ano que vem como será
para conseguir recurso para fazer uma campanha. Você já concorreu a prefeito e também a deputado, né? Então, você acha que vai ser um ano muito difícil eleitoral no meio dessa crise e com isso vão sair e ter muito mais chance que os candidatos são conhecidos, porque a população vai acabar... esses candidatos vão acabar aparecendo mais para o eleitor? Ou positivamente ou negativamente. Hoje, a imagem que se tem do político, daqueles que detêm mandato, dos deputados, dos senadores, não é boa. Portanto, aparecer mais numa condição de crítica, né, de desgaste, não sei se é uma grande vantagem. Além disso, Cristiane, nós vivemos hoje um mundo de comunicação instantânea, da internet, do WhatsApp, do Facebook, enfim... E os candidatos mais jovens, ou não mais jovens, mas aqueles que estão entrando agora no processo político, certamente poderão se valer dessas redes e desses meios de comunicação que são muito mais econômicos do que aqueles que eram utilizados nas campanhas anteriores, nas campanhas tradicionais. Eu diria, Cristiane, que a única coisa boa no cenário atual é o fato de que na próxima eleição não terá dinheiro na praça, nem público, porque não vai passar a ideia do financiamento público, também não passa mais, eu acredito, pelo menos o retorno para o financiamento privado. Aquilo que está hoje estabelecido na lei do financiamento privado de pessoa física está valendo e, claro que isso reduz muito a quantidade de recursos disponíveis, mas as pessoas poderão ajudar pessoalmente um candidato em quem acreditam. E não podemos esquecer nunca disso, uma dinheirama, né, muito grande do fundo partidário que já existe, ele é dinheiro público, que hoje é colocado à disposição dos partidos, de todos, até de partido que não tem parlamentar, o que é uma deformação enorme do sistema, mas nós temos muitos partidos que não têm sequer um deputado e que têm acesso a esse fundo. Esses recursos, mais as condições atuais de comunicação mais fácil, né, que a tecnologia permite, vão mudar de fato a configuração das campanhas. Eu acho que esse é o único fato positivo da próxima eleição, é não ter dinheiro. Porque voltamos aos tempos em que nós fazíamos campanha. Eu fiz campanha aqui, por exemplo, na região, para o ex-prefeito Oswaldo Justo, depois deputado Oswaldo. Era uma campanha feita na sola do sapato, na conversa com as pessoas, né? No esforço e também através de uma rede. Santinho, entregava o Santinho. Santinho, sola de sapato, saliva, tudo com S, né? Ponta de feira. Então, é o seguinte, era uma campanha feita... Bonezinho, bandeirinha. Uma campanha mais autêntica, feita mais na base do convencimento, na relação com as pessoas, né? Os apoiadores apoiavam porque eram, de fato, pessoas convencidas de que aquilo era a melhor proposta, aderiam àquele candidato por convicção e não por recurso, não por dinheiro, não existia cabo eleitoral contratado. Isso virou, hoje não existe mais quase o cabo eleitoral que é politizado, espontâneo. Então, acho que a única coisa positiva, na minha visão, que existe no front aí atualmente para a próxima eleição é o fato de não haver mais recursos abundantes disponíveis. Isso pode mudar. É a única coisa que pode mudar o resultado e a configuração do próximo Congresso no ano que vem. Eu disse aqui outro dia que se a eleição for com as regras de 2016, pode apostar aí e fechar a casinha já. Se o Lula for candidato, estará no segundo turno, evidentemente, né? E vai disputar contra Geraldo Alckmin ou João Dória. Porque o PT tem uma baita estrutura, o Lula é uma figura extremamente conhecida, tem um eleitorado absolutamente cativo, um percentual enorme da população que ainda acredita nele, e do outro lado tem uma estrutura gigantesca, também espalhada pelo Brasil inteiro praticamente, que é do PSDB. Então essas condições, na minha opinião, não tem saída. PSDB e o Lula vão para o segundo turno, Alckmin ou Dória, não sei, eu acho que o Alckmin é a figura mais experiente do partido, deveria ser o candidato, enfim, o João Dória está aí se colocando, não se sabe a respeito. Ô Adalto, o PIB foi divulgado agora, né? Ontem, hoje é isso, Santos? Hoje de manhã. Hoje de manhã, né? Hoje de manhã. 0% foi isso? Não. 0,2, né? 0,2? 0,2. Posso só fazer
Fica à vontade. Pegar o Claro. gancho anterior aqui, talvez sim. entrar o PIB no próximo. É sempre bom conversar, ter a oportunidade de conversar com o Papa. Gosto muito do discurso, do diálogo. Dialogar contigo é muito bom. Desculpa aí novamente o atraso. Não, você tem crédito. Com relação, eu concordo com o Papa quando ele fala da possibilidade de uma reforma política nesse momento. O Congresso não tem condições de realizar, mas gostaria muito que pelo menos saísse uma cláusula de barreira. Porque quando nós falamos do majoritário, né, e no fundo a sociedade gostaria isso, que o mais votado, né, a pessoa que ela identifica, tem uma certa dificuldade, a sociedade entender, como disse a Cristiane, o que é o coeficiente. A sociedade gostaria mesmo que o mandato fosse do candidato. No atual momento, modelo, a sensação é essa mesmo, gostaríamos que o mandato fosse do candidato, porque quando o mandato é do partido, nesse modelo partidário que nós temos, tão pulverizado, né, de quase uma centena de partidos, não é isso, né? 30 e... São 37, acho 37, que 27 com representação. Com representação, você sente que o mandato não é de ninguém, né? é de uma entidade que também não tem, às vezes, efetivamente uma característica. Então, mas seria muito bom que pelo menos a cláusula de barreira passasse, mas também não tenho nenhuma esperança que nesse momento, expectativa de que passasse. Aproveitar, se me permite, Adalto, muito bom se reencontrar. A cláusula de barreira pode até passar na próxima semana, mas ela ficou tão pequenininha, que não vai mudar. A barreira, né? Como se fosse uma corrida de obstáculos, ficou tão baixinha. Um degrau. Subiu 2 centímetros. Que subiu 2 centímetros, vai passar todo mundo. Não será uma grande transformação no cenário político nacional. A cláusula de barreira interessante foi aquela da eleição de 2006, que depois o STF derrubou, né? Diz que era inconstitucional e tal. Né? Pois é. Agora, essa que pode passar, que você diz, muda o quê? Basicamente. Ela estabelece acho que a última negociação, 1,5% de votos em alguns estados para que o partido tenha acesso a fundo partidário e também a tempo de televisão, né? Mas isso é muito pouco, diante das deformações gerais do modelo político brasileiro. Eu concordo contigo, eu defendo a cláusula de barreira, eu defendo o fim da coligação proporcional, que é um outro problema sério, né? Mas acho que essas duas são as únicas coisas que poderão passar na próxima semana ou na semana após a Semana da Pátria, mas é muito pouco, isso não altera. Nós vamos acabar chegando, eu acho, Adalto, num momento em que a população vai acabar optando e defendendo a ideia de que o Brasil faça uma Constituição específica para fazer uma reforma política. Porque está claro que os políticos não conseguem fazer ou não querem fazer a reforma. Porque o que mais se escuta na Câmara é assim, bom, essa proposta aqui do deputado tal, do partido tal, no meu caso, a pessoa pega aquela proposta. Eu não me enxergo. E procura se enxergar dentro daquela proposta. É do jeito que está para mim, está mal. Dessa forma, nós não vamos ter um bom caminho, uma boa solução. Você está me lembrando do Iberê, né? Uma boa proposta seria eleger. Olha, eu estou falando contra a classe política aqui, mas o ideal seria, então, para ser bem objetivo, né, racionalizar esse assunto e ser prático, é criar uma constituinte eleita, essa constituinte faz a reforma e esses eleitos, depois de um ano... Não podem se candidatar. Não podem se candidatar por 5 anos, sei lá quanto tempo. Deputado, coincidentemente, temos a participação do Uriel Vilas Boas, ele diz justamente isso aqui. Ele defende uma constituinte para discutir, inclusive, a reforma partidária, e os participantes não poderiam ser candidatos nas primeiras eleições que se realizassem após a sua aprovação. É justamente isso. Quem pode ser contra uma ideia como essa? Só quem está com intenção Calma lá. O Iberê costuma usar esse termo aqui. Só quem tem uma proposta boa aí, em deputado. preservar Calma a sua lá. posição. Que proposta boa. Para quem é boa? Vamos ver. Essa é boa para a população. Você está entregando a um grupo de personalidades escolhidas, não serão nomeadas. É a população que vai escolher. Vai escolher um grupo. 100 pessoas, sei lá, enfim, um conjunto de legisladores que vão legislar sobre um assunto
sobre o qual eles não serão beneficiados. Serão indiretamente como a população toda. Não são parte interessada. Não são parte diretamente, são parte interessada como cidadãos, certo? Mas não como candidatos. Até porque, deputado, da forma como as coisas estão hoje, eu estava lendo na Folha de São Paulo hoje, eu não sei se vocês viram, tem a disputa do Alckmin com o Dória, né? O Dória viajando, o Alckmin também já se colocando como candidato, embora ele diga que nunca gosta de antecipar a campanha eleitoral, né? Uma frase dele, campanha eleitoral em ano par. Só que, nesse momento, como o Dória está avançando nesse projeto de se lançar candidato a presidente da República, o Alckmin também está se posicionando. E eu digo isso em função do seu partido. Só que também, poucos minutos agora antes de eu vir para cá, a gente estava estruturando uma matéria política lá na tribuna, e o que a gente está tentando buscar é a resposta do PSB às investidas do ex-presidente Lula, que está buscando o PSB para colocar o partido do lado do PT em função de tempo de TV, para enfraquecer Ciro Gomes e tudo mais, e para fortalecer o partido, não ele, Lula só, porque ele ainda até avalia a possibilidade de ir para uma disputa, de dividir com o Haddad, né? Esse encaminhamento para a próxima candidatura do partido. Agora, a gente vê o PSB se juntando com o PT para concorrer à presidência da República, e aqui a gente vê o PSB perto do Alckmin, que, na verdade, é o interesse do Márcio França de sair candidato a governador. Né? Será governador, se o Alckmin se o Alckmin renunciar a partir de janeiro, como tudo se acredita, o Márcio assume o Estado. Agora, o Márcio é o homem forte do PSB no estado de São Paulo, agora e no Brasil. E também é difícil da população entender por que no Brasil, né, a gente pode juntar PSDB com PSDB com PSB e aqui em São Paulo não. Ao contrário, né? PSDB com PSB em São Paulo e lá PSB com PT. Metade do partido está negociando com o PT. É uma confusão danada. É uma confusão. O eleitor o eleitor se sente traído, né? Vamos fazer o seguinte, a gente trata desse assunto na sequência, estouramos aqui o primeiro bloco e voltamos já com o deputado Papa, Adalto e a Cris também, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. As decisões políticas, que são tomadas por poucos, afetam diretamente a vida de todos nós. E quem sofre as consequências é a população. É preciso renovar, é preciso mudar e principalmente participar. Sabemos que essa mudança somente poderá ser feita com a sua participação. Venha nos ajudar a construir um Brasil melhor. Venha para o PRP. Venha nos ajudar a fazer mais, a fazer melhor. Você pode mudar o Brasil. Filie-se. Se você é estudante de pós-graduação da Unisanta ou de qualquer outra universidade, participe do 6º Encontro Nacional de Pós-Graduação, dias 10 e 11 de novembro. Apresentação de trabalhos em painéis e orais, visando uma evolução dos temas para submissão em revistas científicas. As inscrições são gratuitas até 2 de outubro pelo site www.unisanta.br/ENPG. Universidade Santa Cecília, primeira da Baixada em ranking mundial sobre excelência de pesquisas. Há 56 anos, promovendo transformação social e conhecimento científico. Muito bem, de volta aqui com o deputado Papa, com o Adalto, Cristiane Lourenço e o Marcos Santana, atento aí às redes sociais. Marcos Santana tem uma pesquisa aí para a gente avaliar também rapidamente. Tem o PIB para o Adalto colocar aqui, zeramos mais uma vez, né? Estamos aí num caminho, parece que não tem mais, a luz aparece no fim do túnel e rapidamente apaga. Mas, o Papa, essa confusão toda aí de partidos que a Cristiane falou há pouco, Alckmin é o governador, todo mundo sabe que ele tem as pretensões de se candidatar à presidência da República, o Márcio França é o vice, né? Já deixou claro, não só aqui no Ponto de Vista, quando participou por uma vez, agora há pouco no Roda Viva também, a questão de 15 dias, participou, deixou claro que é o candidato, será candidato no cargo, provavelmente, não é?
ao governador do estado de São Paulo e o PT e PSB ficam negociando também o quadro nacional. Enfim, é uma confusão danada e o eleitor parece que cada vez fica mais incrédulo daquilo que vê, né? Então, esta é uma das mudanças que o sistema político tem que produzir, que as coligações partidárias, elas se repitam, que elas têm uma lógica e que não pode ser lógica local, regional, nacional, né? Então, se o PSB, como um exemplo que você está dando, for um aliado do PSDB, que seja em função de programa, de ideias para o país, de uma ação coordenada, não é? Não são o mesmo partido, mas têm visões que se agregam, visões de país. Então, ela tem que ser repetida na campanha presidencial, nos governos e nas prefeituras. Essa é uma coisa óbvia também, né? Não é o que acontece. Então, o partido numa cidade ele é adversário, na outra é aliado, no plano nacional está junto, no plano estadual. Criamos também aqui no Brasil esse monstro, né? E que está aí agora abalando, é uma das razões do fracasso da política brasileira, o fato de você não haver nenhuma lógica nessas alianças, né? A lógica é a lógica do interesse ali na conquista de espaço, de poder numa cidade ou num estado, né? É o que está acontecendo aqui em São Paulo, é o que está acontecendo com o PS, é esse drama, dilema, não é um drama, mas é um dilema para alguns partidos, pode até ser que seja também um dilema para o PSB, uma vez que parte do partido do PSB pode estar mais próxima do PT, já foi mais próximo. A verdade seja dita, o PSB hoje é um partido que a sua atuação lá no parlamento é uma atuação distante do PT. Né? E já vinha sendo assim há algum tempo. A relação se desgastou. Mas em alguns estados eles podem ser aliados. Aqui em São Paulo, o PSB faz parte da aliança, é o vice do governador Alckmin que deve, de fato, se afastar. Eu, pelo menos espero isso, né? Que ele possa disputar a presidência da República pelo seu histórico, pela sua capacidade e a vontade, nesse momento, a disposição de enfrentar, governar um país com tantos problemas, né? Não é necessariamente um prêmio nessa altura do campeonato, mas um enorme desafio na vida de um governador que, por São Paulo, já mostrou competência, e muita competência e força, né, de trabalho. Mas tem esse problema, sim, que a Cristiane levanta. É uma situação complexa. O Marcos Santana tem uma pesquisa aí, mas eu não queria momentaneamente fugir um pouquinho desse tema político para a gente entrar na questão econômica. Todo mundo está preocupado, afinal de contas, com o seguinte: e o bolso, como é que fica até o final do ano? E que expectativa temos para 2018? Vamos continuar nesse sofrimento, nesse sufoco tremendo, que já vamos aí há 3 anos, 4 anos aí quase de desgaste aí nas relações de trabalho e de emprego, essa coisa toda, emprego que anda sumindo, enfim, as pessoas têm que dar nó em pingo d'água para poder sobreviver. E saiu o PIB, então, 0,2%, que é zero, né, no último trimestre. E que avaliação se faz aí, Adalto? Que expectativa se faz? O que a gente pode imaginar? Vamos lembrar. O governo querendo modificar o teto de novo, a votação na Câmara, o Papa pode falar depois? Vamos lembrar que o PIB ele é um termômetro, né? E termômetro não cura, o termômetro só mede. Isso é uma tendência, não é a vida real das pessoas. Claro. 0,2 é andar de lado. Andar de lado é melhor do que engatar a ré. Então, nós tivemos um crescimento de 1% no primeiro, 0,2% no segundo. Mas vamos lembrar que quando a economia volta a aquecer, o setor industrial, as empresas como um todo, né, que participaram do processo de destruição de postos de trabalho, porque a crise chega, você destrói, não tem como, né? Processo de destruição de riqueza, você destrói postos de trabalho. Você não sai empregando imediatamente, né? Você sai... As pessoas, basta ver as empresas. O que é o PIB? Nada mais do que o somatório do movimento das pessoas, né? As pessoas saem trabalhando mais, as menos pessoas fazendo mais, entregando mais, horas extras. Vamos lembrar que existe uma capacidade ociosa nas indústrias, o que mostra, está bastante coerente com o nível de investimento. Os investimentos estão caindo, não estão alavancando. Por quê? Se você tem ociosidade, quando a economia volta,
você ocupa aquela ociosidade das máquinas, dos equipamentos, das instalações com mais produção, mas não mais investimento. E investimento é fundamental para que você gere mais emprego lá na frente. E tem uma outra questão que é muito importante. Pegar de novo a estatística, 12, 13 milhões de emprego. Né? É sempre uma estatística, né? Não é o número real, mas em função dos dados oficiais, que são confiáveis, porque eles mostram uma tendência, de novo, não é o número, mas é uma tendência. 12 milhões. Ao longo de 3 anos, você destrói 12 milhões de emprego. Quando você volta a crescer, você está repondo vaga que você destruiu. Vamos lembrar que o mercado coloca por ano, o Brasil coloca por ano alguma coisa de 1,5 milhão, 1,8 milhão de jovens em idade de trabalho. Então, você destruiu 12, volta a crescer dentro desse estoque de 12, mas está longe de absorver os 12 milhões e tem mais 1,5, 1,8 entrando todo ano. Então, de novo, temperatura e sensação térmica. O que diz o termômetro? Olha, 0,2 está crescendo. Isto é fundamental. Não vamos desconsiderar esse indicador. 1% mais 0,2%. Nós vamos lembrar que parte desse 0,2 é fruto da renda das famílias, que houve liberação de fundo de garantia. Não é? A renda das famílias ou capacidade de consumo das famílias não tende a continuar crescendo como cresceu, porque o fundo de garantia já foi gasto. Né? A gente volta novamente para um patamar mais real. Estou confiante numa linha de tempo. Não é? O Brasil, tudo isso vai deixar alguma coisa para nós. Não sei qual que é o pensamento da mesa, mas só o fato de, nesse momento de crise, o governo estar privatizando alguns ativos, lá na frente isso já dá resultado futuro. Porque nós não vamos replicar os mesmos problemas do passado, né, dilapidando o patrimônio público. Então, assim, nós vamos avançando num passo muito lento do que o resto do mundo, né, e o mundo não vai esperar pelo Brasil, já deixou claro isso, o mundo está avançando. E nós ficamos lá para trás. Então, mas essa é uma preocupação, e aí eu trago um pouco para a região, Adalto, e aproveito para passar a palavra para o Papa também. A gente já mostrou que a nossa região está estagnada, a gente já mostrou que da forma como a região da Baixada Santista foi pensada e está atuando, a gente não gera mais emprego aqui. Em julho, quando o país já estava reconquistando algumas dessas varas, essa tendência positiva, de 9 municípios da Baixada Santista, só Santos e Peruíbe começaram a apresentar algumas poucas vagas. Né? Ou seja, admitir mais do que demitir. Agora, a gente tem Cubatão numa situação de calamidade, né? Em função do desemprego, da situação da prefeitura e do polo industrial. Né? E a Baixada, que se configura como uma região de serviço, porque ela tinha o porto está mais enfraquecido, gera menos emprego e tudo mais. A gente não tem grandes áreas para atrair para cá indústrias. A gente tem uma questão ambiental muito forte em que a gente sempre está sendo... Novos projetos são barrados pelo licenciamento ambiental. Não que devessem passar de toda forma, não é isso que eu estou dizendo aqui. Mas a Baixada Santista, da forma como está, já não resolve mais o problema da nossa juventude. Você falou em 1.800.000 jovens no país que entram no mercado de trabalho assim que se formam. Eu fico imaginando quantos desses são aqui da região e a gente vê que a Baixada, como está desenhada, não tem salvação. A gente precisa mudar a Baixada. E eu não vejo movimento fazendo isso. Então, o que você acha? Não, você foi prefeito, aliás, Papa, você sabe bem do que eu estou falando. O Adalto é professor e economista, enfim, entende bastante desse tema. E eu quero, concordando com ele, dizer que esse 0,2, apesar de ser um número muito pequeno, né, ele indica uma tendência nacional e é positivo. Esse número é positivo. Ele demonstra que o Brasil, apesar de toda a crise, o Brasil é maior do que tudo isso. Maior do que tudo isso. Nós temos uma economia que, uma vez bem trabalhada, estimulada, vai reagir, né, e como está reagindo, apesar de toda a dificuldade. Já se sente em alguns setores um certo clima de otimismo. Agora, queria dizer aqui que a Cristiane, muito bem informada e, claro, trabalha num jornal que é o que tem assim, a maior tradição e tem um conjunto de profissionais mais experientes aqui na região, ela está corretíssima com o diagnóstico que ela fez sobre a região, sobre a Baixada Santista. Por quê? Porque nesse momento nós estamos um pouco chegando no teto das nossas possibilidades, considerando as condições atuais. O Porto Santista, que é
um alicerce da nossa economia, há algum tempo era um problema, era um gargalo, até para a economia nacional, mas nós acertamos, tomamos algumas medidas, enfim, nos articulamos bem e ele superou aquela dificuldade maior de infraestrutura. Superou. Tem aqui problema de entrada da cidade, agora uma novidade, a dificuldade para fazer dragagem, mas a grande questão estrutural do porto, ele avançou, ele superou, que foram terminais modernos, estão aí com capacidade suficiente para dar conta do fluxo do comércio exterior hoje e ainda com projeção para o futuro. Sim, mas ao mesmo tempo, é isso que eu ia dizer, exatamente como você colocou, essa modernidade com tecnologia agregada, enfim, ela também, por outro lado, penalizou a classe operária. O número de postos de trabalho diminuiu, é um outro tipo de operação. Mas isso era inevitável, né? Não é possível competir com portos mundiais com equipamentos obsoletos. Então a tecnologia chegou e de fato mudou a configuração do ambiente portuário. Então nós ali não temos muito o que tirar hoje na operação portuária da maneira como ela está estabelecida. A segunda grande força da nossa economia é o polo de Cubatão, né? É o polo petroquímico de Cubatão e vive um momento muito grave, muito grave. Olha, Edgar, eu segunda-feira... A Usiminas demitiu? A Usiminas já está consumado, o estrago já está consumado. Mas eu ainda vejo riscos iminentes à frente para o polo. Eu passei a segunda-feira inteira, agora, dessa semana, em Cubatão. Ontem, quando eu voltei de Brasília, parei em Cubatão, parei no bairro do Casqueiro, fiquei ali, conversei com algumas pessoas, trabalhadores, amigos, enfim, que a gente tem por ali. E qual é a preocupação nesse momento? O Brasil não consegue tirar, Adalto, não consegue tirar, e isso é uma coisa de governo, nós temos que trabalhar isso no governo, proveito nem daquilo que ele tem de sobra. Então, o que o Brasil hoje tem, e por que isso tem a ver com a região? O que o Brasil sobra? Em que o Brasil sobra hoje? Já não é mais no futebol, mas é no agronegócio. No futebol, a seleção brasileira até que está honrando a camisa. Mas é no agronegócio, não é isso? Que continua produzindo, vendendo, exportando, enfim. Aliás, a situação só não está pior por causa do agronegócio. Pois é o que segura a balança comercial. Muito bem. Então, aquela riqueza, que é a nossa maior riqueza no momento, já que o pré-sal e todas essas coisas estão ainda passando por alguma dificuldade, qual é o grande insumo, um dos grandes insumos do agronegócio? É a área de fertilizantes. O Brasil está fechando, imaginem, fechando plantas de fertilizantes pelo território nacional e cada vez importando mais, Aí é uma questão da gente ter uma política industrial pensada e voltada para o desenvolvimento nacional. Nós temos plantas, temos capacidade, até como disse o Adalto, capacidade ociosa, mas não conseguimos vencer a concorrência. É mais barato trazer um determinado produto de Singapura, da China, de onde for, para cá, do que transportar no próprio território nacional, apesar da diferença de distância. Além disso, o imposto de importação para produtos ligados à agricultura, fertilizantes em particular, é zero. Então, o custo de produção no território nacional acaba ficando mais pesado, mais caro do que importar e, obviamente, a indústria, né, agrícola brasileira importa. Então, veja, nós não estamos conseguindo ainda casar as nossas oportunidades, as nossas riquezas com o desenvolvimento nacional. Esse processo de desindustrialização do país, ele é muito acentuado e muito grave, né? E foi agravado nos últimos governos. Acho que esse é um foco que a gente tem que ter. E a Baixada Santista, Cristiane, na minha visão, tem que ter mais ambição, porque se nós ficarmos aqui em berço esplêndido por conta do porto e das praias, nós vamos perder ainda mais espaço e território econômico para o interior de São Paulo, que se reinventou nos últimos anos. Sim. Com tecnologia, com estudos, com pesquisa, com universidades. Quanto que nós lutamos aqui em Santos para criar um parque tecnológico? Para quê?
criar um parque tecnológico? Exatamente, e o Adalto até participou bastante desse esforço, né? Na época éramos vistos ali como visionários ou malucos por alguns, né? Mas para que um parque tecnológico? Para que a pesquisa, o conhecimento acumulado nas universidades da Baixada possa estar direcionado para novas vocações ou para fortalecer as atuais vocações. Eu tenho uma preocupação enorme hoje, enorme, com o Parque de Cubatão. Ele está aos poucos sendo sucateado, perdendo espaço na economia nacional e afetando diretamente o nosso PIB, a nossa vida, os nossos jovens, os empregos que nós teríamos que criar aqui na Baixada. Completar alguma coisa? Qual que você acha que seria a votação da Baixada? A gente já não tem mais a votação só portuária, embora tenhamos o maior porto da América Latina. Ele não gera o quanto de emprego já gerou um dia. No setor de serviços, a gente está enfraquecido porque a gente não tem quem consuma, porque a nossa população está desempregada e os nossos jovens não entram no mercado de trabalho já recebendo salários. E grande parte deles sobe a serra. Exatamente. Continua subindo a serra em alta escala. Você tem o turismo, lógico que você tem o turismo, mas ninguém vive só do turismo, né, Papa? A gente não gera emprego só de turismo e mesmo os que são gerados pelo turismo não são empregos com altos rendimentos. O que sobrou para a gente? As vocações são as mesmas de sempre, Cristiane. Porto e parque industrial. Só que potencializando isso, né? As cidades portuárias mais importantes do mundo, as que mais se desenvolvem, elas agregam atividades à atividade primária de transporte e movimentação de cargas. Não fazemos isso aqui. Não fazemos. Aqui o porto nos basta, né? A autoridade portuária movimenta a carga. A iniciativa seria de quem? A iniciativa é sempre de quem governa, de quem lidera, somos todos nós, os prefeitos, o governador. Mas aí o federal, os prefeitos. Isso é uma bobagem, isso é uma grande bobagem, a acomodação da nossa parte de que o porto é federal. Ele é administrado por uma empresa controlada pelo governo federal, aliás, coisa que nós já devíamos ter superado há muito tempo, mas não superamos. Então, mas mesmo sendo administrado por uma empresa controlada pelo governo federal, aqui nós, a Baixada, a comunidade regional e o próprio governo de São Paulo tem que forçar ao limite da sua possibilidade que esse porto interaja com a economia, efetivamente com as novas oportunidades da economia regional. Mas são 120 anos e até hoje nunca se viu isso? Não, nunca se viu não. Se viu sim. Em alguns momentos ocorreram movimentos muito claros nessa direção, depois enfraquece, depois volta a acontecer, enfim. Mas não é uma luta permanente, uma visão permanente da Baixada. Você foi prefeito por 8 anos, Papa. Você sabe bem quais as dificuldades que se encontra, porque você era o prefeito da cidade portuária. E aonde está esse gargalo? Eu sei dos problemas. Por que a gente não consegue avançar? Cristiane, eu sei dos problemas, pelo menos acredito que sei uma parte deles. Enfrentei todos eles. Avancei nessa matéria, avancei muito. Vou te dar exemplos concretos. Mas o que seria concreto com relação a isso? Trazer o comando da Codesp aqui para o Estado, para a cidade? Esse seria o mundo ideal, mas enquanto esse mundo ideal não ocorre, né, não conseguimos vencer essa barreira, infelizmente não conseguimos, todos os portos desenvolvidos do mundo a gestão é feita localmente. Mas aqui para o Brasil não conseguimos chegar nesse ponto. Mas nós avançamos com outros recursos. Vou te dar um exemplo. Nós tínhamos um conselho de autoridade portuária. Que hoje não temos mais. Porque na época era um conselho que efetivamente decidia as questões do porto. Era um conselho deliberativo formado por governo, pelos trabalhadores, pelas empresas operadoras e pelos usuários, aquele que depende do porto. Esse conselho, pela primeira vez na história da existência dele, passou a ser presidido por uma autoridade local, indicada pela Prefeitura de Santos, que foi, inclusive, o Sérgio Aquino, que era o secretário de Assuntos Portuários. Sim. Na medida em que a Prefeitura consegue liderar um conselho dessa importância, né, e natureza, e com as responsabilidades que tinha... Tem peso nas decisões. Passou a ter muito peso, passamos a ter muito peso. Qual é a realidade atual? Esse conselho não existe mais, ele existe, no papel ele existe, mas ele não é mais deliberativo, ele é consultivo. Ou seja, só para falar que tem. Ele dá conselhos. Da presidente Dilma ainda, não era? Sim. Foi na lei de 2013. Legislação aprovada. Foi aprovada. Medida provisória que depois perdemos esse instrumento. Era um instrumento, uma ferramenta efetiva.
já existia anteriormente e a cidade nunca teve condições de ter presença firme ali. Passamos a ter e hoje não temos mais nada disso, né? Tratamos parcerias com o Porto, por exemplo, a criação do CENEP, né, que é o Centro de Formação Profissional do Trabalhador Portuário. Não existia em lugar nenhum do Brasil, foi formado aqui em Santos, a fundação foi proposta e criada pela Prefeitura de Santos, virou paradigma para o Brasil inteiro, se esvaziou o CENEP. Enfim, Por consequência dessa lei também? Ou não é? No caso do CENEP, não. No caso do CENEP, pelas circunstâncias, né? As coisas vão acontecendo, o que eu quero... de política. Mas a prefeitura avança, chegou nisso tudo que você falou, enfim. Aí vem uma medida provisória da Presidência da República e depois vira uma legislação que causa tudo isso, joga tudo por terra. O que é que se faz? O que se faz? Tem que se lutar para corrigir isso, né? Corrigir isso. Mas aqui abaixo... Eu estou falando de instrumentos. O prefeito de Santos, de Guarujá, de Cubatão, os 3 deputados... Bom, eu não sei falar pelos outros. Como é que vocês vão lá carregar a bandeirinha da cidade? Eu não sei. Eu posso falar por mim. Desde que cheguei na Câmara Federal, denuncio essa questão. Não é só denunciar do ponto de vista de denunciar, mas eu me opus a isso, propus projetos. Propus recentemente um projeto de lei criando, inclusive, um fundo que se utiliza dos recursos gerados aqui no Porto de Santos para financiamento da infraestrutura necessária no Porto de Santos. Enfim, nós precisamos lutar e criar instrumentos para fazer do Porto, voltando à tua pergunta, claro, do Porto, a grande alavanca de uma parte do desenvolvimento da região. Não é só o movimento de navios e carga suficiente, já não é mais suficiente para sustentar a nossa economia. E, na outra ponta, o polo industrial de Cubatão, que não é só Cubatão, é parte Cubatão, parte Guarujá, e que tem muito a oferecer ao Brasil, mas está aos poucos perdendo importância, perdendo relevância. É isso, nós temos que dar um novo olhar para essas nossas antigas vocações. O intervalo e a gente volta já rapidinho aqui com o bloco final do Ponto de Vista, em instantes. Existe um lugar em Santos onde você encontra os empreendimentos mais fascinantes da região. Um lugar amplo, aconchegante, feito para oferecer o melhor atendimento para você. Um lugar que reúne as melhores opções residenciais e comerciais nos bairros mais nobres de Santos. Um lugar que a gente nem precisava dizer, porque você já sabe. Central de Vendas Grupo Mendes, Rua Guaiaó 55, Aparecida. Venha fechar um bom negócio para abrir as portas do seu novo lugar. As decisões políticas, que são tomadas por poucos, afetam diretamente a vida de todos nós. E quem sofre as consequências é a população. É preciso renovar, é preciso mudar e, principalmente, participar. Sabemos que essa mudança somente poderá ser feita com a sua participação. Venha nos ajudar a construir um Brasil melhor. Venha para o PRP. Venha nos ajudar a fazer mais, a fazer melhor. Você pode mudar o Brasil. Felice. Dia 8, a grande festa da nossa padroeira. A partir das 9 da manhã, flashes ao vivo com informações e curiosidades. E às 9h30, missa solene na Catedral e retorno ao santuário. Festa de Nossa Senhora do Monte Serra. Só na Santa Cecília TV, a TV que não para de crescer. Apoio Prefeitura Municipal de Santos, Colégio Universidade Santa Cecília, Sindicato do Comércio Varejista da Baixada Santista. Juntos para fortalecer o comércio. E Papo Américo, a cantina mais querida do Gonzaga. Muito bem, sequência aqui, último bloco desta sexta-feira aqui do Ponto de Vista. Peço para o Marcos Santana, então, está aqui sedento, né, por provocar aqui o prefeito em relação à pesquisa da Paraná Só queria fazer um breve comentário com relação a gente estava falando desse grau de estagnação econômica e por consequência social que a região enfrenta, que não foi uma coisa que aconteceu do dia para a noite. É um processo que se iniciou
pelo menos 20 anos atrás, de que o polo industrial de Cubatão, na verdade, parou no tempo, porque sempre se investiu, na década de 70, até faz um certo sentido, na indústria de base, indústria de fabricar matéria-prima para outras indústrias. E o polo industrial de Cubatão deixou de investir em inovação e tecnologia para criar as condições de que outras empresas agregassem valor aos seus produtos para aumentar a sua competitividade, criar empregos de alta qualificação para promover esse desenvolvimento. Então, a mentalidade de Cubatão é a mesma que era de 20 anos atrás. Então, nesse sentido, a cidade parou no tempo e os resultados a gente conhece agora, né? E aí, só para complementar, nesse mesmo período de 20 anos que você propõe, surgiram novos e vibrantes polos industriais aqui perto, né? Sorocaba, Jundiaí, São José dos Campos se incrementou, enfim. Portanto, né, nós temos sim condições de avançar e temos obrigação de avançar, mas sem acomodação, né? E eu vejo um pouco de acomodação nas ambições da nossa região. Diga, Santana, com relação aí à pesquisa. Isso, a pesquisa que eu me refiro é a pesquisa do Instituto Paraná, que foi encomendada pelo PSDB e fez 2 perguntas simples para a população de modo geral. E o resultado não foi tanto surpreendente assim. Os resultados diz que 55% dos brasileiros simpatizantes do partido. Não, modo geral. Defendem que o PSDB deixe de apoiar o presidente Temer. E uma outra pergunta foi o seguinte: 66% dos brasileiros acreditam que as disputas internas e as acusações envolvendo políticos do PSDB na Lava Jato deixaram o PSDB igual ao PT. Queria que o senhor comentasse esses 2 resultados. 55% prefere que o partido deixe o governo. É a primeira... Bom, enfim... Você tem opinião formada? Isso se reflete... Não, essa primeira parte da pergunta, ela está refletida na votação que houve agora recente, onde metade da bancada, um pouquinho menos de metade da bancada, votou contrariamente ao interesse do governo, tá certo? Na questão da denúncia contra o presidente Temer. Eu acho que foram 20 votos para um lado, 22 para o outro, uma coisa assim. Portanto, uma parte considerável, metade praticamente do partido, também acha que o partido não deva. Eu, por exemplo, acho que o PSDB não deve participar do governo, mas não deve se transformar num opositor como é o PT, que quer destruir o governo, enfim, não é isso, né? Eu acho que o PSDB precisa continuar tendo responsabilidade com o país, independentemente de quem governa, votar naquilo que for de um interesse nacional, que tiver consistência, enfim, votar favoravelmente, mas não precisa necessariamente estar compondo ministérios, participando do governo. Acho que é uma postura bem razoável e que não é postura de oposição cega. Não, eu torço para que o governo dê certo, sempre. Quando era a presidente Dilma, apesar de todas as dificuldades que ela já mostrava para governar, eu acreditava e apostava que ela desse sequência no seu governo. Não fui daqueles que tem que arrancar o presidente, tem que destruir por disputa partidária. Nunca pensei assim e uma boa parte do partido não pensa assim, isso está refletido na pesquisa. A outra parte da pesquisa, esse assunto Lava Jato virou parece que um assunto só. Quer dizer, todos os problemas da política nacional são associados à Operação Lava Jato, que é uma operação específica. Virou até filme. Filme, livro, enfim, mas que é um tema específico de uma fase de investigação que se originou na Petrobras, em ações e contratos da Petrobras. Então, qualquer irregularidade de campanha hoje, ou qualquer suspeita de irregularidade de campanha, está associada à Lava Jato na concepção, na visão da população. Então, é absolutamente natural que apareça aí. E é até surpreendente que se fale apenas do PSDB, né? Porque se fizer a mesma pergunta em relação a qualquer partido político, PT, PMDB, qualquer partido político, eu acredito que a resposta, a reação do cidadão será exatamente a mesma. Porque é o que se vê hoje no noticiário. E essa questão aí do prefeito, como é que eu posso dizer? Está sem nunca ter sido. Você quer encontrar... Você quer não encontrar o João Dória? Onde você vai? Em São Paulo.
Bom, não encontrar com o prefeito de São Paulo, a prefeitura de São Paulo. Isso já virou... o político que mais viaja. Político que mais viaja. Ele bateu o recorde já do Fernando Henrique Cardoso, do Lula, né? Botou todo mundo no... E aí, o deputado, ou é o Dória ou é o Alckmin mesmo, está mais ou menos o quadro desenhado no PSDB? Qual é a visão aí dos parlamentares? Ou ninguém tem visão de nada, ninguém está entendendo nada? Eu acho que eu sou um pouco... não sou a melhor pessoa para te dar essa resposta. Sabe por quê? Alckmin, né? Não por isso. Sou Alckmin, mas não por isso. Eu fui prefeito 8 anos, eu acho que se eu viajei 2 ou 3 vezes aqui, saí 3 dias de perto da cidade, a trabalho, por sinal, foi muito. Né? Eu acho que quando você se oferece, portanto, sou um prefeito da era analógica, né? Não sou prefeito digital, né? Porque eu acho que quando você se elege para governar uma cidade, nós não estamos falando de uma cidade, nós estamos falando de São Paulo, um país, quase, né? Um país, uma cidade-estado, se elege para governar uma cidade com tantos problemas, né? Com tantos desafios, enfim, se você puder ficar 48 horas por dia naquela cidade, é que não cabe no relógio, mas você deve ficar os 48 dias. Mas isso, por isso que eu digo que eu sou suspeito para falar sobre isso, porque eu acho que eu sou da era, eu fui formado profissionalmente também na política numa outra era, né? Hoje, com a história da era digital, você tem uma nova geração que entende diferente. Digital, não, agora, o que ele está fazendo o problema maior, e eu entendo que o PSDB construiu uma candidatura, e eu acredito na construção das coisas na política, construiu uma candidatura firme, sólida, responsável para a presidência da República, que é hoje o governador Geraldo Alckmin, certo? Isso foi construído, né? Agora, como tudo hoje é a mídia, né? É o momento, tudo é tão fugaz, né? Quer dizer, é a celebridade. Hoje, talvez o Dória esteja, claro, né, animado por conta da sua exposição pública, enfim. Mas governar São Paulo não é fácil, e se eu pudesse dar um conselho a alguém, diria, cuide do seu eleitor, mais do que eleitor, da sua cidade, né? Eu não consigo enxergar um prefeito, qualquer prefeito, viu, Cristiane? Não é, nesse caso, não há nada contra o Dória, tem os melhores visões a respeito dele, enfim, mas eu não consigo ver nenhum prefeito de cidade, nem de 400 habitantes, se elegendo e largando esse eleitor ano antes. Está falando um ano depois da eleição. O PSDB construiu uma candidatura do Geraldo Alckmin para presidente da República. Agora, que a gente percebe que, a nível estadual, o partido não está construindo ninguém, nenhum nome, não há um nome de consenso. Para o governo? O governo do Estado. Inclusive, até tem gente que acha. O presidente do PSDB veio aqui a semana passada e falou que o Paulo Alexandre pode ser candidato ao governo do Estado. Então, aí vem um cacique que fala que é o Paulo Alexandre. Pedro Tobias. Aí tem gente que interpreta essa movimentação do João Dória como, na verdade, ele quer... fala que vai para a direita, vai para a esquerda. Se cacifa governador. Para o governo do Estado. Então, voltando. Tem uma outra ala ainda que fala que existe uma possibilidade de fazer uma costura em torno do nome do Márcio França, apesar dele não ser do PSDB. E há esse cientista político, Dávila, que foi apresentado pelo governador tiraram numa reunião de prefeitos, aí o negócio que ninguém entendeu da Cartola, que é um empresário, é um cientista político. Cientista político, mas... Você lembra? Não, ser genro do Abílio Diniz, né? Tá bom aí, Rodolfo, para você, não? Genro do Abílio Diniz. O PSDB é um partido que, graças ao seu trabalho, né, e à sua diria história... Chico Lascala, com essa confusão toda que se apresenta? O PSDB tem alternativas. O PSDB é um partido que tem alternativas, não tem uma alternativa. Ele tem algumas alternativas, mas, mesmo assim, porque tem história, tem trabalho aqui em São Paulo. Qual é o estado que hoje está conseguindo segurar o país do abismo econômico? É São Paulo. É por acaso? É por acaso? Cai do céu? As coisas em São Paulo caem do céu? São frutos de trabalho, né? E esse governador que nós estamos falando está há basicamente 4 mandatos comandando São Paulo. Isso não se pode desprezar, tá certo? Muito pelo contrário. Então, o PSDB construiu de fato essa candidatura. Teve um bom professor, né? Que muito pouca gente reconhece, mas... Não, todo mundo reconhece o Mário Covas, todo mundo reconhece, mas é preciso reconhecer também o trabalho daquele que seguiu a linha. Que fez, né? Que fez acontecer. Agora, o PSDB tem muitas alternativas, mas também não dá para ficar fazendo esses planos assim,
sem combinar com os russos, né? Sem combinar com o eleitor, né? Sem combinar com aquele que é, no final das contas, quem decide as Diga, coisas. Adalto. Eu não gosto muito do estilo do Dória porque é muito midiático. Eu acho que a única alternativa que ele tem mesmo é se candidatar, porque 4 anos de governo, ele não vai aguentar, que destrói a imagem dele, porque São Paulo é complexo demais e, de fato, eu acho que ele tinha que estar mais na cadeira do que nas mídias sociais. Eu acho que São Paulo é absolutamente ingovernável, né? Você tem, na história da cidade de São Paulo, você vai lembrar disso, 2 nomes que saíram muito bem avaliados e logo depois se elegeram e foram avante. Um foi o Covas, saiu da Prefeitura de São Paulo, para 1 ano e pouco depois se eleger senador com 8 milhões de votos. O outro foi o Maluf, não é, que saiu com uma percentual elevadíssimo, aí fez o PIT, enfim. Você não está lembrando do Serra. Todos os outros... Você não está lembrando do Serra. O Serra foi prefeito de São Paulo. Mas cumpriu 1 ano e pouco. E saiu e também continuou. Foi governador, saiu da cidade. Não, saiu para governador, tudo bem, vai. Mas não foi, ele não foi, o Serra não saiu por ser o prefeito de São Paulo, pelo trabalho que fez em São Paulo. Ele tinha um recall de disputar com o Lula, tinha acabado de perder a eleição presidencial para o Lula, e o Estado de São Paulo, na verdade, queria um contraponto ao PT, isso é evidente, né? E o Serra, com todos os méritos, né, um dos políticos mais brilhantes que esse país já produziu, pena que não chegou à presidência da República, né? Mas não chegou e a gente tem que ir para frente. Papa, obrigado pela presença, espero que você volte aí outras oportunidades para a gente discutir muito mais temas, tá bom? Obrigado. É um prazer, obrigado pelo convite, um abraço ao Marcos, obrigado a vocês, a Cristiane, Lourenço, que eu não vi há tanto tempo, e ao professor Adalto, a você pelo convite e um ótimo dia, um ótimo fim de semana aos telespectadores aqui da TV Santa Cecília. Obrigado, Adalto, mais uma vez com a gente aqui. Adalto é da casa do time, a Cristiane também é, fujona, mas ela é do time também, a Arminda também, pessoal da tribuna sempre querido aqui. Tem um caderno especial agora domingo, é isso, Cris? A gente tem, eu ia fazer exatamente esse convite para que todos acompanhem esse caderno especial que a gente solta nesse domingo. É um trabalho inédito que a gente fez nas 6 unidades da Fundação Casa aqui do Litoral, que tem internação de jovens infratores. Então, assim, a gente foi em busca das respostas. Por que desses meninos terem ido parar lá dentro, né? E é um caderno que está espetacular, domingo nas bancas, vai ser bem bacana. Legal, então, acompanhe. E o Marcos Santana sempre atento aqui à sua participação e às nossas transmissões pelas redes sociais. Obrigado. Até segunda.